Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão, hoje recebendo aqui em nosso estúdio Olaf Schwader. Seja bem-vindo, Olaf. Muito obrigado pelas boas-vindas, Elmair. É um prazer imenso estar aqui com você, um fraterno abraço e um fraterno abraço a toda essa audiência maravilhosa da Rádio Catedral. E eu digo maravilhosa de coração, porque já demonstra ser uma audiência que poderia estar procurando entretenimento, mas não, prefere buscar inspiração, o que eu acho que tem muito valor. Creio que a satisfação é toda nossa, Olaf. Olaf, o nosso programa Conexão com Valores diz respeito às conexões pessoais, sociais que a gente desenvolve ao longo da nossa caminhada e que nos facilitam o nosso expertise atuando onde a gente se propõe a colaborar, e também aos valores que a gente traz ao longo da nossa vida desde a casa materna e paterna. O convite que eu faço para que você conte para nosso público ouvinte é um pouco da história do menino Olaf, da sua juventude. Eu sei que você vem de uma família holandesa, nasceu na Holanda e veio para o Brasil, e o seu casamento, o seu olhar no momento da universidade, e até que você desempenha essa função de especialista em gestor cultural, fazendo projetos tão interessantes. Olha, eu fui muito privilegiado, sabe? Eu tive uma trajetória muito intensa, muito vasta, muito rica. Eu já trabalhei em 22 países, nasci fora, mas vim pequeno para o Brasil. E eu começaria por destacar, já que a gente está aqui se conectando com valores, dois gestos de gratidão, né? Um deu origem ao meu nome. Quando a Holanda estava devastada na Segunda Guerra Mundial, coincidiu com um dos invernos mais frios em mais de um século. Foi chamado Inverno da Fome, de 44 para 45. A minha avó estava grávida do meu pai e eles não tinham o que comer. E eis que, num belo dia, cai um paraquedas de ajuda humanitária naquele quintalzinho holandês, que são 2 metros por 3. Quem já esteve na Holanda sabe como é apertadinho o espaço, é muita gente por metro quadrado. E exatamente ali cai um paraquedas. E ali havia todos os víveres, carne seca, biscoitos, enfim. E aquilo salva a minha família. Então minha avó, num ato de gratidão, pergunta quem enviou esse paraquedas com ajuda humanitária que salvou a família e salvou esse meu filho que vem aí. E pesquisando, ela descobre que foi um príncipe da Noruega chamado Olaf. E aí não deu outra, né? Meu pai se chamou Olaf nesse ato de gratidão, e eu herdei esse Olaf, né, pela tradição católica de minha mãe, na qual o primogênito leva o nome do pai. Então eu herdei não só o nome do pai, mas um gesto de gratidão por esse ato bonito que foi salvar uma família da fome no momento mais terrível da destruição de uma guerra. Um segundo ato de gratidão foi quando eu era muito pequenininho, já o Olaf menino, né, em suas primeiras memórias, e eu andava com a minha mãe no Arpoador aqui no Rio de Janeiro e vi aquele pôr do sol belíssimo. Tenho uma viva memória, devia ter uns 3 anos de idade, 3,5 talvez, e havia aquele hábito de aplaudir o pôr do sol. E eu achei aquilo lindo, eu falei, mãe, que coisa linda isso aqui. Um pôr do sol no Arpoador sendo aplaudido pela multidão. Foi um dos espetáculos assim que me marcaram já desde muito cedo. E aí minha mãe me puxou para o lado e falou, olha só, veja, nós somos imigrantes e este país nos acolheu, e nos acolheu muito bem. Tudo que nós temos aqui, nós devemos esse acolhimento fraterno que nós tivemos nesse país chamado Brasil. E ela me disse, nunca esqueça de ser grato ao Brasil, e quando você tiver chance, você, por favor, corresponda, faça um ato de doação, demonstre gratidão a esse país que tão bem nos acolheu, faça algo pelo Brasil quando a sua hora chegar. E aí, concluindo, né, eu acho que a doação que eu fiz foi uma doação que me custou muito da minha saúde, cabelos brancos, até meu dentista falou que minha
minha dentição ficou gasta, né, por causa do sono agitado. Foram esses 3 anos atuando já numa posição formal, defendendo o maior conjunto de patrimônio cultural do Brasil, que é o conjunto do Rio de Janeiro, na condição de responsável por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foram aí alguns anos de doação, e eu posso dizer sem nenhum reparo que isso foi feito de coração. Foi uma retribuição por tudo que o país fez para a minha família, foi me doar num cargo de muito desgaste e muita responsabilidade. Olaf, nós acompanhamos a sua gestão frente à Superintendência do Patrimônio do IPHAN aqui no Rio de Janeiro recentemente, e de todos os amigos que a gente ouve, essas suas ponderações e a sua atuação, elas são sempre elogiosas. Tive a oportunidade de me aproximar de você, participando de ordens religiosas aqui da Arquidiocese, que é uma satisfação estar sempre próximo, e sem demagogia alguma, o olhar sempre de admiração, você sempre um gentleman, e também de ficar impressionado com a sua capacidade de informação. Tudo que a gente fala contigo, você consegue nos responder com profundidade. E aqui no nosso programa, mesmo sendo pessoas fraternas e próximas, a gente sempre tem o costume de pedir uma bio do entrevistado para poder facilitar que a gente possa ter mais perguntas, aprofundar um pouco mais, e fiquei muito satisfeito de ver você com a sua formação na Universidade de Amsterdã, lá no Reino dos Países Baixos, fez pós-graduação na Universidade de Deusto, na Espanha, fala 8 idiomas, tem especialização em relações internacionais. Então realmente quando a gente vai ver ao pé da letra, toda essa impressão do verniz externo, ela transborda. Então a gente sabe o porquê dessa verve tão inteligente, um farol de boas ideias, de projetos que sempre vão de encontro ao bem comum. Conta pra gente, Olaf, desses projetos que você desenvolve, qual é o que te mais apaixona? Olha, o que mais me apaixona, vamos lá, você tem 2 vertentes aqui, né? Eu acho que é muito importante a gente sair da angústia do dia a dia, dar um passo atrás e tentar resgatar a nossa sanidade mental. Os algoritmos das redes sociais, eles são uma máquina de ansiedade. As disputas do dia a dia que nós temos, apaixonadas e calorosas, ainda que elas tenham um componente de uma sociedade saudável, se ela for extrapolada, ela vai te levar a uma angústia. Então tudo isso para dizer que nós temos aquilo que é efêmero e temos aquilo que é eterno. Quanto mais uma iniciativa te leva ao eterno, seja na estética, na filosofia, na arquitetura, na música, nas artes, quanto mais ela vai ter um efeito benéfico para o bem comum, né? Alinhado aí com o objetivo da DCE, que é o bem comum. O bem comum ele pode ser definido de várias maneiras, mas é um norte que nós temos filosófico, né? Vamos ver o que é passageiro e o que realmente importa. E eu acho que na confusão do nosso dia a dia, o que realmente importa, a essência, a família, aquilo que sempre foi belo e sempre será, aquilo que sempre foi bom e sempre será, aquilo que tem algo a nos dizer, não só apenas sobre a nossa passagem agora, mas sobre a eternidade da nossa alma. Isso é bom, isso merece ser difundido. E talvez nessa confusão, nessa vida cheia de desafios que temos, de uma tecnologia que tudo acelerou, isso seja importante. E aí, o patrimônio cultural, que nada mais é do que a custódia de uma herança, que pode ser material e pode ser imaterial, ela se torna muito importante. Ela não pode ser enterrada num passado, ela tem que estar viva hoje e ela tem que ser transmitida para as futuras gerações. Isso pode ser o resgate de uma igreja, como pode ser aí a Lapa dos Mercadores, o carinho com a antiga Sé, onde os nossos reis imperadores foram coroados, mas ela também pode ser o resgate de uma singela tradição
Sim. Ela pode ser o resgate de uma receita. Ela pode ser um olhar sobre uma arquitetura que você diz, olha só, eu acho que nós temos aí uma experiência que vem desde os sumérios, passando pela Ágora dos gregos, passando pelo Império Romano, que descamba em Portugal, que chegou ao Brasil, que é um modo de ver uma cidade, de construir uma casa confortável no sol e que aguenta uma chuva e que abriga as pessoas com um sentido estético, onde há uma praça, onde as pessoas se reúnem, onde elas trocam ideias. Existe um resgate muito importante. Talvez, no quesito das cidades, seja importante combater um certo dogma, ideologia, é que a nossa tradição seja algo que precisa estar enterrada no passado e não possa ter futuro. Muito pelo contrário, ela pode ser renovada, recriada com novos materiais, com Wi-Fi, com tecnologia, com reuso de água e tudo, e ao mesmo tempo se manter ancestral. Voltando ao início do argumento, é o efêmero e o eterno. A gente nunca pode perder no efêmero a dimensão do eterno, e talvez isso possa melhorar na nossa atuação. Poesia pura. O nosso público ouvinte deve estar constatando tudo isso aí que eu já dei o spoiler anteriormente. Olaf, você tem a sua família na Holanda e também na Nicarágua. Muito recentemente nós nos encontramos no almoço lá do aniversário do nosso querido Padre Silmar, e você comentou que estaria embarcando para uma festa familiar na Nicarágua, onde nós cristãos sabemos que existe uma bruma antagonista ocorrendo lá no país. Conta pra gente um pouquinho da sua impressão do que você viu por lá. Olha, o país é belíssimo, são pessoas muito ligadas à sua natureza, às suas tradições. Há uma vertente belíssima da Nicarágua. Ao mesmo tempo, não há como esconder que há uma situação aí muito complicada. Houve aí a celebração dos 50 anos do casamento de meu tio, bodas de ouro, eu não poderia deixar de ir. E eu não vou esquecer nunca, havia 5 sacerdotes presentes na celebração, e um por um deles no final veio, pegou na minha mão e disse, por favor, não esqueçam de nós. Não esqueçam de nós. Nós não temos ideia do luxo que nós temos aqui no nosso querido Brasil de poder professar nossa fé católica. A nossa fé católica, ela não é livre em muitos lugares do mundo. Aliás, ela é perseguida. Procissões públicas estão perseguidas. Houve uma via crucis que só podia ir até a cerca da igreja se as pessoas pusessem um pé fora da cerca da igreja. Já havia aí um aparato de segurança pronto para atuar, e não convém nem entrar em detalhes para não expor pessoas ao perigo, mas o fato é que foi uma experiência muito dura, muito forte, você se sentir cerceado, vigiado, e ao mesmo tempo ela teve um lado muito bom. Eu nunca me senti tão católico. É fácil você ser católico na sombra e água fresca. Eu quero ver você ser corajoso nos seus valores, na manutenção daquilo que você daquilo que é mais importante para o seu espírito, numa condição adversa. E aí foi com essa oposição que eu voltei fortalecido na minha fé. Isso foi muito interessante. Às vezes é através da dificuldade que a gente se olha no espelho, que a gente se reavalia. Olaf, a nossa Associação de Dirigentes Católicos de Empresa, ela tem esse olhar para o bem comum, sempre aproximando instituições e ações que promovam essa integração, porque seja benéfico para a nossa sociedade civil. E as pessoas que possam se interessar em verificar do que se trata, deem uma olhadinha lá no nosso Instagram, @ADCRrio, nosso Facebook, ADCRJ. Todos esses nossos programas que estão sendo gravados, Conexão com Valores, eles estão disponíveis no nosso YouTube também. E eu te convidaria que você, nessa proximidade e sinergia com tantos amigos em comum que aderem ao nosso movimento, pudesse externar o teu olhar sobre essa iniciativa
de evangelizar no mundo do trabalho e, se possível, também fazendo um convite ao seu network das pessoas que se interessarem em poder entrar em contato, de forma que a gente tenha mais formadores de opinião, mais pessoas engajadas, para que a gente possa impulsionar cada vez mais esse nosso movimento. Certamente. É importantíssimo santificarmos cada ato do nosso cotidiano, de nossas vidas, de nosso trabalho, e eu gostaria de te dar os parabéns pela iniciativa, Elmair. Nada. Desejo um sucesso cada vez maior, pois o nosso público merece inspiração muito mais do que entretenimento, merece valores muito mais do que aquilo que é efêmero, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então convido a todos para entrar aqui nas redes sociais da DCE, que participem e que juntos possamos trabalhar cada vez mais, a começar pelos pequenos gestos, para o bem comum da nossa sociedade. Obrigado. E aproveito, Olaf, poder estender o convite para que a Lu também, sua esposa, possa estar aqui conosco numa próxima oportunidade. Ela que também tem essa expertise na concepção e na condução de projetos de logística, que é tão fundamental para que todos os projetos que digam respeito à iniciativa privada possam ser exitosos com um pensamento anterior que seja muito bem feito, como eu vejo que ela se dedica. Eu agradeço imensamente a sua participação conosco. Conexão com Valores sempre aos sábados às 17 horas. Um grande abraço e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Elmair. Um prazer, viu? E um abraço a toda a nossa audiência.